vereadores, senhora vereadora. Boa tarde aos amigos colaboradores da casa. Também quero cumprimentar os amigos internautas que nos assistem na tarde de hoje. E havendo quórum, pedindo por de Deus, declaro aberta a 39ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Temos ata para apreciação na tarde de hoje. Temos a 38ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Consulto os senhores vereadores e senhora vereadora se tem algo a discutir com relação ao teor da ata. Não havendo nada a discutir, a ata se encontra aprovada. Projetos oriundo do Executivo Municipal. Projeto de lei número 43/2020, com a seguinte emenda: dispõe sobre crédito suplementar e contém outras providências. Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 44/2020, com a seguinte emenda: dispõe sobre crédito suplementar e contém outras providências. Também encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Chega, tem 5. Um pouco mais da metade. Tchau. Pastor. Acho que está vindo o áudio dele. Senhor presidente, submetemos a ampliação e alegação da coluna da Câmara de Vereadores, termo de fomento número 03/2020, celebrado entre o município de Porto União e a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos da Fala, APADAF, que tem por objeto auxiliar a entidade em parte da folha de pagamento de funcionários no intuito de promover a manutenção dos atendimentos de usuários surdos e com dificuldade de comunicação do município de Porto União. O valor total do repasse é de R$12 mil, desembolsado em 3 parcelas a serem repassadas ao período de 1º de outubro a 31 de dezembro. Certo do acolhimento, reiteramos a Vossa Excelência e demais membros desse Legislativo Municipal os protestos de apreço e distinta consideração. Assina a prefeita Eliseu Miba. Também encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Vetos. O chefe do Poder Executivo, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 49, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, comunica a esta Casa Legislativa o veto parcial ao projeto de lei número 16/2020, com a seguinte emenda: estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Porto União e da outras providências. Razões do veto. Considerando o envio em 16 de setembro de 2020, a redação final da lei número 016/2019, aprovada durante a ordem do dia 37 da 37ª sessão extraordinária com efeito ordinário realizado no 14 de setembro de 2020, nos termos de autorizar o artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, servimos no presente para vetar parcialmente o referido projeto, uma vez que o mesmo não atende ao interesse público. Solicitamos que o referido veto aplicado tão somente no artigo 10 do inciso 2º do projeto de lei em questão, que segue abaixo transcrito. Inciso 2º, artigo 10. A cada conjunto de 6 horas sobre aviso, o conselheiro tutelar terá o direito de 4 dias de folga no dia seguinte, sendo 2 dias quando o sobreaviso for final de semana, sábado e domingo, e meio-dia por sobreaviso realizado entre as segundas e sexta-feira. A aplicação do veto dar-se considerando que o texto do parágrafo acima transcrito não discorre logicamente em conclusão objetiva, sendo que se torna incompatível a forma do seguinte, sendo que a adequação do texto é a medida que se impõe. Entendemos que o correto seria constatar que a folga fosse concedida da seguinte forma: a cada plantão realizado final de semana, sábado e domingo, o conselheiro terá direito a 2 dias. Fica à disposição para que os vereadores estudem a matéria com relação ao veto, para posteriormente, nas próximas sessões, nós colocarmos em discussão e votação dos senhores vereadores. Indicações. Indicação número 15/2020.
Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie, através do setor competente, a instalação de uma faixa elevada na esquina da rua Salomão Cury com a rua Miguel Forte, em Santa Rosa, no município de Porto União. Vereador proponente, Neylor Grabowski. Correspondência recebida do Executivo Municipal. Solicitamos, através desta reserva do plenário da Casa de Leis para a realização de audiência pública do cumprimento das metas fiscais relativas à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020, no dia 30 de setembro do ano corrente, às 10 horas. Assina o prefeito Eliseu Miba. Efetivo, senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos em resposta ao ofício 103 de 2020, com relação ao requerimento verbal proposto pelo vereador Carlos Rodelei, informamos que será encaminhado ao setor competente para providências as informações. Sem mais para o momento, reiteramos a excelência de mais membros de legislativo, protesto de apreço de distinta consideração. Assina prefeito Eliseu Miba. Convites. Excelentíssimo senhor Sandro Sono Kalikowski, presidente da Câmara. Encaminhamento de convite para evento do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ofício circular Tribunal de Contas de Santa Catarina, gabinete presidente, convidando Vossa Excelência e demais vereadores e servidores da Câmara Municipal a participarem do Fórum TCE Educação, Desafios e Perspectivas da Gestão Educacional. Pela atenção, dispenso a Vossas Excelências sobre o assunto, antecipo o agradecimento. Assina, responsável pelo poder controle interno, Ludégio Marcos Lichenche. Prefeito Municipal, excelentíssimo senhor Sandro Lucas IV, presidente da Câmara Municipal. Com satisfação, convidamos Vossa Excelência e ilustres vereadores para participarem da audiência pública e cumprimento das metas fiscais relativas à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020, que ocorrerá no dia 30 de setembro de 2020, às 10 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Porto União. Assina prefeito Eliseu Miba. Já fica todos os vereadores e vereadoras convidados. Éramos que tínhamos para a leitura na tarde de hoje. Passamos à apreciação dos projetos e requerimentos para os senhores vereadores. Discussão e votação única. Isso aqui vai para promulgação? Não, isso aqui vai para sanção. Processo número 6, 2020, projeto de decreto legislativo número 11, 2020, origem, mesa diretora. Súmula, homologa o termo de fomento número 02/2020, processo administrativo número 009/2020, que entre si celebra o município de Porto União, Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto União, com sede no município de Porto União. Esse projeto se encontra em discussão única. Está em votação única, vereadores e vereadoras que concordam apenas como estão. Foi aprovado em caminho, senhor prefeito, para devida sanção. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, processo 65/2020, projeto de lei 17/2020, súmula, denomina de Vila Hall a estrada que interliga a chácara dos bombeiros de Porto União com a BR-280, localizada na comunidade de Lança, interior do município de Porto União. Está em discussão, parecer favorável. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam com a questão. Foi aprovado em caminho para a próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Processo 69/2020. Projeto legislativo número 12/2020. Origem, mesa diretora, súmula, homologa o primeiro termo aditivo ao termo de fomento número 09/2019. Processo administrativo número 007/2009, celebrado entre o município de Porto União e a Associação Beneficente Lar de Nazaré. Está em discussão, parecer favorável. Está em votação. Vereadora e vereadores que concordam, apenas como estão. Foi aprovado em caminho para a próxima sessão, para discussão e votação. Processo número 70/2020, projeto de lei número 18/2020. Origem, vereador Sandro Sono Kalikowski. Sendo que essa matéria é de minha autoria, eu peço ao vice-presidente que, após a leitura que farei, bote em discussão e votação. Súmula, denomina uma das vias públicas do município de Porto União, de ferroviário Antônio Xavier Paz. Está no parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Passo a palavra ao vice-presidente Gildo Luiz Macelai. Projeto supercitado, apresentado pelo vereador presidente, está em discussão.
Está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Foi aprovado, senhor presidente. Agradeço ao vice-presidente e dou prosseguimento na sessão com o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, processo 71/2020, projeto de lei 42/2020. Origem, Poder Executivo Municipal, súmula, altera o artigo 2º da Lei Municipal número 4.637, de 18 de dezembro de 2019, com redação dada pela Lei Municipal número 4.681, de 10 de agosto de 2020, e da outras providências. Está em discussão, parecer favorável. Está em votação. Vereadora e vereadores que concordam, pelos como estão. Foi aprovado, encaminho para a votação na próxima sessão. Processo 72/2020, projeto de decreto legislativo número 13/2020. Origem, mesa diretora, súmula. Homologa o segundo termo aditivo ao convênio número 10/2018, convênio de cooperação técnica e financeira entre Cicelebra, o município de Porto União, e o município de Irinhópolis. Parecer favorável de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadores que concordam, pelos como estão. Foi aprovado, encaminho para a próxima sessão, para discussão e votação. Tendo em vista ter apreciado todos os projetos e requerimentos já nominado e lido, e apreciado pelos senhores vereadores, como é de praxe, vou passar a palavra aos senhores vereadores e à senhora vereadora, que assim desejar. E antes já comunico que após o término dessa sessão, teremos uma sessão extraordinária, sem ônus para o município, já em seguida. Passa a palavra à vereadora Salime Fará, se assim desejar. É o declínio da palavra, senhor presidente. Vereador Luiz Alberto Pascoalim. Senhor presidente, demais colegas, os internautas que nos acompanham na sessão de hoje, senhor presidente, hoje eu declino da minha fala. De antemão, então, já passa a palavra ao vereador Carlos Rodilei Pinto. Também declino da palavra, senhor presidente. Então, passa a palavra ao vereador Jacir Bart. Senhor presidente, declino também. Então, o vereador Gildo Macelai. Olá, boa tarde, amigos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, internautas. Só dizer, né, presidente, e os meus pares que aí estão, começando a campanha eleitoral aí, aquilo que eu repeti outro dia, para que façamos uma campanha tranquila, embora tenhamos pessoas aí por fora de má índole, né, falando um monte de bobagens aos nossos respeitos, né, um monte de bobagem do prefeito Eliseu e da sua equipe, mas enfim, coisa de pessoas com cabeça pequena, coisa de pessoas com cabeça despreparadas, pessoas que de repente não vale nem a pena a gente ficar falando, deve ser simplesmente ignorar, como aquela pedrinha no meio da rua que a gente desvia para não pisar em cima, para não ficar doendo o pé. Então é só isso, senhor presidente, só dizer que está tudo certo, está tudo bem, vamos em frente, democracia, boa sorte aos pares aí que são candidatos também, que cada um faça o seu jogo limpo, jogo honesto, decente, para que tenhamos uma boa equipe o ano que vem para trabalhar junto com o nosso futuro prefeito Eliseu. Mais uma vez, né? Obrigado e boa tarde a todos. Eu que agradeço, vereador Gildo, e passo a palavra ao vereador Neylor Grabowski. Senhor presidente, eu declino da palavra também. Obrigado. Então, passa a palavra ao vereador Cristian Martins. Está sem voz, vereador Cristian. Boa tarde, nobre companheiro presidente, nobres vereadores. Vou abrir mão da palavra e deixo que siga o rito da reunião. Muito obrigado. Agradeço, vereador Cristian. Passo a palavra ao vereador Hélio Miguel Weber. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobre vereadora. Eu também abro mão da palavra hoje para dar prosseguimento à reunião. Agradeço, vereador Hélio. Passo a palavra ao líder do governo, vereador Paulo Kowalski.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores, a nossa vereadora Salime. E eu também declino a palavra, senhor presidente. Então, de antemão, então, para o último vereador a ceder a palavra, vereador Fernando Moreira. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, amigos pares, vereadores. Eu cheguei um pouco atrasado devido à conexão na internet, não estava conseguindo conectar, senhor presidente. Mas eu logo mais vou na Câmara Municipal para dar uma olhada nesse veto parcial do projeto de lei 16 de 2019. Eu quero ver se é de acordo com do que o pessoal já me procurou, sabe? Então, logo mais eu dou um pulinho à Câmara para dar uma estudada a respeito desse veto também. Seria só isso aí. Uma boa semana a todos. Eu que agradeço e o projeto está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Qualquer vereador que assim desejar pode vir ali e olhar, dar uma olhada para analisar, porque nós já vamos imediatamente colocar ele em votação a semana que vem. Então, eu gostaria que todos olhassem e analisassem. Então, não havendo mais nenhum vereador a se manifestar, e todos já, aqueles que declinaram, aqueles que usaram a palavra, eu ia usar da palavra, mas vou deixar para a semana que vem. Tem alguns assuntos importantes a ser falado com relação à campanha, mas vamos deixar para que quando começar mesmo nós conversarmos sobre isso. Embora não sou candidato, mas tenho escutado também um monte de bobageira por aí e não vou poder ficar calado porque a gente tem resposta para as pessoas que falam o que não devem e escutam o que não quer. Mas a semana que vem nós vamos conversar sobre isso. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço aos senhores vereadores, a senhora vereadora, agradeço aos amigos internautas, também aos funcionários da casa, e dou por encerrada a 39ª sessão extraordinária com efeito ordinário e já convoco para a próxima segunda-feira, para o mesmo horário, para também outra sessão, a 40ª sessão extraordinária com efeito ordinário. E dentro de 5 minutos, iniciaremos a sessão extraordinária. Um abraço e boa tarde aos amigos internautas e senhores vereadores e vereadoras.